propósito do Sermão do Monte não é fazer com que venhamos a apenas obedecer, vivendo uma vida de aparências, mas que venhamos a amar o que é correto, e amando os mandamentos é a maior prova de que nós, de fato, amamos a Deus. A obediência está diretamente ligada ao fato de amarmos a Deus. Meu convite é para aprofundarmos um pouco mais hoje no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 26. Durante sua exposição do Sermão do Monte, Jesus repete por 6 vezes a expressão "ouvistes o que foi dito". A grande questão é que Jesus não diz "está escrito", diz "ouviste o que foi dito". Isso tem um propósito. A língua original, onde as leis foram escritas, era hebraico. E com o passar do tempo, no cativeiro babilônico, o povo em si havia perdido esse idioma, havia se esquecido desse idioma e tinha dificuldades com esse idioma. Os sacerdotes, os escribas, eles dominavam esse idioma, então eles liam as leis no idioma original, interpretavam da sua maneira e aplicavam ao coração do povo. Esta é a razão pela qual Jesus não questiona o que está escrito, mas questiona a forma que estava sendo exposto. Na concepção dos líderes daquela época, do povo daquela época, a lei era apenas um conjunto de regras que tratava das práticas apenas e não dos desejos do coração. Mas Jesus vai mais profundo. Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito a vocês? Como eles interpretavam? Eles interpretam como não matar é um ato literal. Mas Jesus é mais profundo. Ele diz, eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, raca, está sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus está dizendo? Que naquela época havia o Sinédrio, que era como se fosse o Supremo Tribunal de Justiça hoje, o Superior Tribunal de Justiça hoje. Era o conselho judaico formado por dezenas de anciãos. Eles tinham, durante o julgamento, poder de vida ou morte. Inclusive, eles julgavam blasfêmias, heresias, e tinham o poder de decretar, por exemplo, a morte por apedrejamento, que era uma morte muito humilhante. O convite de Jesus a eles era, olha, saiam dessa casca religiosa de vocês e olhem para dentro de vocês e percebam que vocês não matam literalmente. Mas a ira que está dentro de vocês, o coração de vocês, tem um desejo aí dentro, e esse desejo ele precisa ser exposto. A lei revela justamente esse desejo do coração de vocês. De forma que quando esse desejo ele é exposto, ele é jogado para fora de qualquer forma, ferindo pessoas, atacando pessoas, o que Jesus está dizendo é que vocês são dignos de julgamento, no mesmo nível do julgamento que o Sinédrio julga as questões de heresia e as questões de blasfêmia. Jesus vai um pouco mais além, e o termo aqui usado, digno de fogo do inferno, na língua original é Gehinnom. Isso vem do Vale de Hinnom, onde o rei Josias, lá atrás, antes do cativeiro babilônico, o povo se corrompeu de tal forma, numa idolatria tão intensa, que eles eram capazes de sacrificar seus próprios filhos a um deus chamado Moloque. Então o que Jesus está dizendo? Olha, vocês alegam que não matam literalmente. Ok, mas o desejo do coração de vocês, as palavras que muitas vezes vocês usam, é como se vocês estivessem praticando o mesmo ato de sacrifício idólatra lá atrás. Porque vocês enterram pessoas, vocês causam feridas profundas nas pessoas. Da mesma forma que, ao usar palavras, nós ferimos pessoas, e as feridas são internas, ao, machucar, ferir pessoas com palavras, Jesus está comparando esse ato ao ato de que lá atrás, em um vale, eles sacrificavam seus filhos. O rei Josias, na reforma religiosa, ele amaldiçoou esse vale e ali virou um lixão onde eram jogados corpos
sabe? Então, é como se quando eu digo palavras de ofensas, quando eu começo a manifestar a ira que está dentro do meu coração, jogo ela para fora, atacando pessoas, ferindo com palavras, sabe? É como se eu estivesse enterrando essa pessoa num lugar de desprezo, prendendo ela a algo no passado, enterrando sonhos, enterrando, sabe, felicidades, alegrias ali naquele vale. Jesus, então, ele parte para o ato de cultuar. Ele diz que se eu pegar a minha oferta e levar até o altar, e quando eu for ofertar, eu me lembrar, não que eu ofendi alguém, mas que alguém está ofendido comigo, eu devo deixar a minha oferta ali e voltar e me reconciliar. Naquela época, era bem diferente de hoje. Todo judeu ele tinha a obrigação de, durante as 3 principais festas judaicas, ir até Jerusalém. Então, o que eu estou te dizendo é que na festa dos tabernáculos, Páscoa ou Pentecostes, todo judeu deveria ir a Jerusalém. Não tinham carros, né, como nos dias de hoje, então a viagem durava dias. E durante essas festas, eles apresentavam as suas ofertas. O que Jesus está dizendo é que é em vão você caminhar dias e dias, vir ao templo para ofertar algo, porque a oferta era um sinal de adoração, não apenas para expiação de pecado. Se você não consegue tratar essas feridas, essas mágoas, esse rancor que está dentro do coração, se você não consegue controlar esses desejos, tratar esses desejos, de forma que você não vive uma vida de ofensas, de críticas, de apedrejamento moral ao outro. O que Jesus está dizendo é que nenhum ato de adoração é válido se nós, primeiro, não tratarmos o nosso coração e nos libertarmos de nós mesmos. Por fim, Jesus afirma que naquela época tinha-se um costume de que quando alguém deixava uma dívida grande para a família ao falecer, os filhos eram levados como escravos até que a dívida fosse paga. Ou, durante a própria vida, se alguém tivesse uma dívida impagável e fosse se endividando, aquela pessoa era presa, e enquanto a dívida não fosse paga, ela estava presa ali até que tudo fosse quitado. O que Jesus afirma é que nós devemos entrar em acordo com o nosso adversário, resolver esses conflitos, porque enquanto nós não resolvemos, nós estamos presos a esses conflitos, não externamente, mas internamente. Certo escritor disse algo interessante. Aquele que se recusa a perdoar está destruindo a ponte pela qual ele deveria andar. Jesus se entregou numa cruz por mim e por você. Uma morte cruel, lenta e dolorosa. Não porque nós éramos perfeitos ou bons, mas justamente pelo fato de sermos imperfeitos, pecadores. Então, querido, perdoe, sonde o seu coração. Nós, muitas vezes, não matamos com armas físicas, mas matamos pessoas, sonhos, projetos de vida, com as nossas palavras. Que Deus nos ajude, nos capacite e nos transforme de dentro para fora. Um forte abraço.